about to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow, we can't miss out. I'm done living. Esse é o microfone que eu preciso usar? É isso? Tá, então tá. Oi, boa noite. Acho que a maioria me conhece, mas tem alguns que estão chegando esse ano, né? Eu sou Sandra Zitune, psicóloga, psicodramatista, terapeuta familiar, psicóloga da Unibis. E estou aqui hoje de um jeito muito inesperado. Eu vou falar o que eu ia dizer. Eu ia dizer divertido e engraçado. O Rabino teve um contratempo, que eu não sei o que aconteceu, e ele não pôde estar aqui. E aí me ligaram, você pode vir? Acho que eu posso. Acho que eu posso, meu compromisso era assim, 2 netinhos que estariam na minha casa, e eu teria que dar o jantar deles. Mas tá bom. Então tá, vou correndo lá, dou o jantar deles e vou, tá? Tá. E vim. E vim porque sou parceira da Silvia, porque sou parceira do grupo, né? Mais que tudo. Estou aqui já nem sei quantos anos, muitos anos. E aí elas sabem que a mim pode chamar sempre, a qualquer momento, que eu, dando para dar um jeito, eu venho correndo. E aí, no caminho, eu vim pensando, e vamos trabalhar o quê? Que tema nós vamos trabalhar? Né? Eu não sei nem que grupo que eu vou encontrar lá, quantas pessoas e tal. E aí eu falei, gente, eu vou trabalhar isso, imprevisto e solidariedade. Eu acho que esse é o nosso tema hoje. Como é que cada um de vocês entende e pensa o imprevisto? E a quem vocês podem recorrer? Se pode recorrer ou se não pode recorrer. Então, vamos trabalhar isso? Vamos? Então tá. Então vamos nos dividir em grupos de. Não sei fazer isso. Não sei. Não sei ensinar, sei aprender. Não, hoje vai. Vamos dividir? Vamos dividindo aqui. Uns viram para trás, outros viram para frente, com o jeito que dá. Vamos fazer grupo, pode ser até um pouco maior, pode ser de 10. 3, 5. Dá para virar? Isso, assim, ó, de ladinho. Isso. Ó, 2, isso. Esses aqui. Passa para cá, que aqui, ó, passa você para cá. Passa você para cá, que aqui a gente já faz um grupo, ó. Ó, então passa para cá. Você já foi fundando? Só mais um minutinho, vocês vão conversar mesmo. É só mais um minutinho. Então, o que eu quero saber é o seguinte, vamos voltar lá atrás, na minha história, eu vou pensar num episódio onde as coisas deram errado e eu fui socorrida por quem? Eu fui pedir socorro para quem? Eu fui pedir ajuda para quem? Como foi essa ajuda? Se é que foi, ou se essa ajuda faltou. Né? Mas eu quero que cada um tenha a oportunidade, nesse grupo, de contar esse episódio. O que deu errado e para quem eu fui pedir ajuda. E como foi essa ajuda, como foi esse socorro. Tá? Vamos lá? Podem continuar conversando.
Aquele que não teve nada que deu errado na vida, vem aqui na frente contar como é que é pra gente. Uma vida onde deu tudo certo. Eu só quero trabalhar em terra. Se eu chegasse aqui na aula, isso estragava o trabalho do meu próximo. Realmente, era uma coisa muito Não, eu moro em São Paulo, mas São Paulo é uma cidade que você está aqui, ontem eu estava Tem aguinha, tem balinha no carro, eu pego o carro do seu pai, vou no carro do seu pai, volto no seu pai, faço uma horinha, 8 eu pego o meu carro e vou. Teve imprevisto, o primeiro amigo, vice-amigo, eu vou indo para a escala da afinidade, da intimidade. Fica sem resolver. Eu acho que para tudo tem jeito. Eu acho que para tudo tem jeito. Mas às vezes eu fico Hoje foi uma decisão que eu falei, gente, eu decidi eu fui olhar o que ele colocou lá, a súmula que ele colocou, não era nada daquilo. O cara entendia, só a súmula deu uma decisão eu acho que para tudo tem jeito. Mas eu compartilho com você falando. Dá uns desesperos assim, eu pensei em trabalhar isso também, claro. Pensar, analisar o problema para que ele não tome conta do. E aí a gente acaba sempre encontrando uma saída. Né? Ou aparece alguém, ou alguma coisa. em um balão.
Se é isso que eu tenho hoje, Eu falava para ele, eu tenho 40 coisas para resolver, né? Mas eu vou devagar, com calma, fazendo. Uma coisa que Deus me fez, porque nesses momentos, a gente pensa que a gente ainda não é desenvolvido, a gente está vivendo E aí você tem que E daí começa toda essa história. E daí eu falo assim, ó, agora você vai para Israel. O grupo da... Eu vou participar de tudo, vou fazer campanha. não vai pagar. Não, tem que pagar. Eu teria que arrecadar, eu teria que arrecadar. falando disso que eu já fui ajudado muitas vezes. Nossa, já valeu tudo. Mas ninguém pra nós. Nossa. Eu lembrei da filha, agora eu lembrei. A minha mãe sofreu ela passou mal. Aí ele entregava o crédito. Eu só lembrei do nome que ele ficava perto Passa assim, 3 minutos. Acabou? E algumas pessoas até elas se dispõem a fazer a coisa não por ela, Então, assim, pra mim, Mas a parte da música, eu já estava aqui então é fácil relacionamento, daí eu acho são pessoas que eu não conheço. Mas aqui em São Paulo? Quem passava, conhece todo mundo no show, né? Sim, na Caçapava, Cada um vai contar a sua história. Cada um eu quero que tenha a oportunidade no grupo de contar para os demais a sua história. Tá? Você
Mesmo assim, é uma coisa interessante. Vocês acham que é uma coisa interessante? Eu acho Mas eu gosto de rotina, eu gosto de coisas, eu adoro isso. Começo, meio, você já sabe. Depois você só depois que dá certo, tá bom. Será que? Mas eu acho que essa atitude é um ato de coragem. Aí você já pode daquela história, o não já tem, né? O não já está garantido. Às vezes aparece um negócio que cai do teu colo, assim. Eu não estava pensando nisso. Principalmente na condição, né? Às vezes tem uns negócios assim que, pô, pra você deu sempre certo. Como que é o que você faz, não dá. Por que pra ela deu e pra mim não dá? Acaba sendo de ajuda e você foi ajudar ou não foi, né? Mas uma coisa não saiu como tinha que sair e você pediu ajuda para alguém e como foi essa resolução, tá? Porque é a nossa situação aqui hoje. O Rabino teve um imprevisto, não pôde vir, me ligaram, Sandra, vem fazer uma dinâmica. E eu estava na rua, falei, tá bom, deixa só, me dá 10 minutos só para eu dar o jantar dos meus netos, eu estou indo. E vim. Ele não está caminhando, mas eu vim aqui em solidariedade ao grupo, que eu adoro esse grupo,
E a Silvia, né? Estamos juntos, estamos aí, o problema é meu. Então, é isso que eu quero que você me conte um episódio na tua vida onde aconteceu uma situação dessa ou não. Porque todo mundo se preocupou em ficar quebrando a cabeça quem escolheria. Não pensou em abandonar o carro. E a saída era essa, a melhor saída. Trabalhar essa situação, mas tem tudo você tem controle. A gente tem quase 10 pessoas. Eu estou aqui porque o Rabino teve um imprevisto e aí eu estava indo para casa, a Silvia me liga, Sandra, ele não virá, você pode vir fazer uma dinâmica com esse grupo? Eu adoro esse grupo, eu estou com esse grupo há muitos anos. E em solidariedade ao grupo e à Silvia, falei, vou sim, vou correndo, vou só passar em casa 5 minutos para dar jantar para os meus netos e estou indo, e estou aqui. No caminho eu vim pensando num tema para fazer a dinâmica. Aí falei, não tenho que pensar, eu vou fazer dinâmica sobre isso, sobre solidariedade e ajuda no que deu errado. Todo mundo já passou por uma experiência assim, que foi ajudado ou não, e é sobre isso que eu quero conversar com o grupo hoje. Quem me ajudou, perguntou se queria que levasse ele, se queria. Não, a gente às vezes recebe. Mas quando a gente tem uma comunidade bem que é mais aberta, você se sente mais confortável. Trazendo um tema para a próxima vez. O nosso, quando a gente consegue Você sabe que o outro vai te ajudar e o outro sabe. Se te ajudar, ele vai ajudar. Eu pensei que Podemos passar para o segundo momento? Podemos passar? Aqui todo mundo já falou? Aqui todo mundo já falou? Falta ele. Então... E aí, justamente uma das pessoas com as quais eu tinha menos contato, identificação com eles, era uma das meninas que era amiga da minha amiga, dona da fazenda, e não tinha contato. Foi ela quem me ajudou, me resgatou, fez um protocolo, porque ela era médica. Apesar de ser dermatologista, eu não tinha absolutamente nada a ver com a especialidade dela, mas o geólogo já me deu já é que os negócios vão mexer com cirurgia, me levou até o hospital. Saco, cara. E eu fui muito grato a ela, e a partir desse momento a gente meio que desenvolveu
Já falou? Aqui? Então tá. Então vamos passar para o segundo passo agora, tá? Ó, eu preciso de mais um minutinho, vocês já vão voltar a conversar. Só mais um minuto. Agora nós vamos passar para o segundo passo. O segundo passo é, cada grupo vai escolher uma história para contar para todo mundo. O dono da história não precisa ser o relator. Podem passar isso, escolherem um segundo relator para a história. Mas votem uma história que vai ser contada para o grupão. Tá? Cada grupo escolhe uma. Num arbusto, ela tá aqui, ó. Essa aqui é ela hoje. Tá super viva. Eu ia aguentar até o final da história. Não, aí levei pro hospital. Não, ela passou uma semana internada, gastei, foi super caro uma semana de internação. E aí, nessa história, né, de pedir ajuda, também, quem acabou me ajudando bastante foi minha mãe, né, que ia comigo. Porque sempre tem alguém de plantão pra falar, não é minha mãe, cara, não é um filho, mas pra mim é, né? E aí, cara, e aí minha mãe foi a pessoa que apareceu ali na hora, que me acolheu e que sem pedir ajuda, mas precisando, tomou ali a frente. Vamos votar? Gente, vamos cada grupo escolher uma história para contar? Vamos? Eu vou começar no sentido horário. Eu vou começar por este grupo. Tá? Vamos lá? Mais 3 minutinhos? Aqui já votaram? Aqui já votaram? Aqui já votaram? Aqui já votaram? Já? Então, ó, só faltam vocês e vocês são os primeiros. Vocês já votaram? Pode falar? Então tá. Vamos lá? Então esse grupo é o primeiro. Você vai falar teu nome? A Cláudia vai falar a história desse grupo. Vamos ouvir aqui? Vamos ouvir? Esse grupo aqui é o primeiro. Oi, boa noite. Na verdade, a gente não tem... Eu tenho um fã-clube. Depois são vocês, ó. A gente não tem uma história específica, tem uma situação de uns gatinhos e tal, mas a gente fez mais, na verdade, uma reflexão sobre a questão dos imprevistos, e a gente também... não tem história. Nós não tem história, então... Conta a história dos gatinhos. Depois a gente vai fazer a reflexão. A gente quer, nesse momento, a história. Tá, então, uma história é a seguinte. Eu tenho 2 gatas, Bianca e Alice, e elas dormem comigo, e um dia eu acordei e só tinha uma, e a outra tinha desaparecido. E aí eu moro no 12º andar. E descobri que uma delas tinha passado pelo basculante da janela e tinha caído. E caiu. Eu desci, procurei. Bianca estava lá escondida num arbusto, sangrando, né? Eu quase morri junto, levei para o hospital, uma semana de internação.
Vocês podem imaginar quanto ficou uma semana de internação no hospital veterinário. E é óbvio que sempre tem alguém de plantão para dizer não é a mesma coisa, mas são minhas filhas. E aí a pessoa, nesse momento, que ficou super do meu lado e que me ajudou muito, foi minha mãe. E aí também as pessoas podem dizer, isso é super óbvio, né? Óbvio que tua mãe vai ficar, mas, na verdade, a minha história com a minha mãe não é exatamente assim. Ela é de uma pessoa mais frágil, dela mais ser a vítima ao longo da vida e precisar de ajuda do que exatamente o que aconteceu nesse momento. Mas acho que foi um momento em que eu precisei tanto que teve espaço para ela cumprir esse papel, né? De que não precisou. Não precisou. Eu fiquei tão... Que interessante aqui, né? Só para a gente pontuar. É óbvio, não é óbvio, é feliz, né? Porque vários grupos falaram, a primeira pessoa, primeiro aonde a gente se volta para pedir ajuda é para a família. Só que nem todo mundo recebe, né? Então, muito feliz quando você, da sua mãe, recebeu continência, apoio, solidariedade, cuidado, carinho, né? Nesse seu sofrimento intenso que você tem essa gatinha como uma filha, quase como uma filha. Então, um sofrimento intenso. E ela te deu continência, te deu suporte. Né? Não é tão óbvio, é a primeira ideia que nos vem, né? Quem vai nos dar solidariedade é a família. Felizmente, no seu caso, foi mesmo. Ótimo. Bom. E a Bianca quebrou o equivalente ao dedinho da patinha direita, só. Mas não. Ela tem 7 vidas, né? Ela é gata. Bom, esse grupo aqui. Fio, vamos lá? Imagina. A história é suave. Eu só estou falando porque quem mandou nosso chefe, né? Exatamente, o tamanho do cara. Né? Não, na realidade, hoje foi assim, acho que nós passamos por isso diariamente, né? Se não semanalmente, mas eu acho que diariamente tem previsto. A diferença é o tamanho. Às vezes a gente nem repara, mas a gente tem previstos contínuo, uma coisa do dia a dia. No meu caso, meu pai ele está fazendo uma viagem hoje e já tinha marcado um motorista para levá-lo, Uber, né? E essa turma super legal. E aí o cara simplesmente ligou para o meu pai, que já tem quase 80 anos, falando, olha, estou em São Sebastião, não vou poder te levar. E meu pai não tem aplicativo, não desceria agora à noite no retiro para chamar um. Coisa que eu fiz é contar com os amigos, porque amigos, na minha concepção, é família, porque às vezes são mais da propaganda, faz um preço bom, tem balinha, tem água, tem ar-condicionado, enfim, o cara é tudo de bom. E aí ele falou, putz, não dá porque tem o curso. Então, quer dizer, eu liguei para, né, mas eu não me toquei, mas falei, não, dá tempo. Nem sabia que ele ia virar história. Dá tempo, é rapidinho, até Guarulhos você vai e volta, né? 3 horas. 3 horinhas, suave. Aí eu falei, cara, aí a gente tem que ir pensando, né? Eu falei, pô, vou ligar pro meu sogro, também, ex-sogro, mas acho que é eterno, dizem, né? Que também é Uber, né? E aí ele, então, é meu rodízio. Eu falei, putz, o que eu vou fazer? Aí, nessa hora que eu desliguei o telefone quase como um desespero, porque você apela para apela não, aí você vai primeiro para um amigo, porque não quer incomodar a família. Aí você cai na família, né? Aí eu respirei, me ligou de volta e falou, filho, faz o seguinte, fala pro teu pai que ainda não são 5 horas, eu vou para a casa dele, espero o horário que ele tem que sair com ele lá, porque eles se conhecem, né? E aí eu levo ele para o aeroporto com o carro dele. E eu volto com o carro dele e pego o meu depois do rodízio e vou para minha casa. Então, quer dizer, foi mais ou menos isso que aconteceu hoje, há 2 horas atrás, que é a história do improviso, que a gente, muitas vezes, automaticamente já resolve o problema, né? Horas a gente chora um pouco, horas a gente senta, horas a gente... Mas, basicamente, foi isso, a gente improvisou. Olha que coisa interessante que você traz aqui, né? Não sei se isso aqui está funcionando, acho que está. Olha que coisa interessante, né? Como ele, o teu sogro, o teu ex-sogro, foi pensar numa alternativa de te ajudar. Ele, naquele momento, não podia. Não, era simples, né? A resposta dele é uma resposta simples. Não posso, estou de rodízio, tchau. E desligar, né? Mudar o botão, que acabou o problema para ele. Não. Ele foi
Olha como ele foi solidário e parceiro, né? O problema é nosso. Eu vou pensar numa solução. Não, já achei. Eu vou até lá eu pego o carro dele, com o carro dele eu vou levá-lo, tal, tudo certo, e vou atender na tua aflição, né? Olha que legal. Isso é um parceiro. Isso é um parceiro assim, 10 cruzes, né? Bacana. Eu terminei com a mãe dele, mas eu continuo sendo Com a filha. Ah, não. Você continua. Ai, gente, qual que é o preconceito? Pô, hoje tá normal. Ele continua teu amigo. Gente maldosa. Ele continua teu amigo, independente da relação com a mulher dele, com a filha dele, né? Sim. Ele continua teu amigo. Isso é que é o mais importante. Fala. Eu queria. Aqui não escapa nada, não escapa nada. Ó, eu vou dar uma força pro Fio. Não, eu queria chamar a atenção que o imprevisto não foi do Fio. O imprevisto foi do pai dele, que pediu ajuda dele e que ele foi pedir para outro. Mas jogou a Então, bomba quer dizer, no colo. então, quer dizer, Aí passa a batata quente e você então, não, se torna meu. que você foi pedir um imprevisto que não era nem seu. Você também chegou e falou, olha, eu tenho aula hoje, não posso ir também. E foi atrás e foi. Podia faltar aqui, né? Só queria chamar a atenção para isso. Ó, Bárbaro. Quer dizer, a solução foi em grupo, né? Foi um grupo para achar a solução para esse caso aí. Bárbaro, foi uma corrente, é isso aí. No nosso caso também foi uma corrente, né? Foi passando de um para o outro, de um para o outro. E é isso aí. Quanto mais gente você tem nessa corrente, mais possibilidade você tem de ser atendido. E quanto mais você atender, mais você será atendido. Nem sempre, olha só, essa corrente mostra isso. Nem sempre você vai ser atendido por aquele a quem você atendeu. Mas se você tem um grupo onde você está ligado nessa corrente, a maior probabilidade você tem de ser atendido por um que vem lá na frente, por um outro desta corrente, né? Uma coletividade, exatamente. E aqui? E aqui? Hã? Não, eu não sou porta-voz. Você que é porta-voz. Você que é porta-voz. Já deu imprevisto. Olha pra cima. Quem é a história? Quem é a história? De quem é a história? Passa o microfone. Tá todo mundo aqui querendo saber quem. Foram várias ideias legais, mas você não vai ser a porta-voz. Então a gente escolheu duas pessoas, dois casos interessantes para falar. Bem, a minha situação ocorreu em fevereiro. Eu vinha de uma situação bem ruim. Todavia, um amigo meu, se eu estava ruim, ele estava ruim em meio. E ele conseguiu um emprego como gerente na Cirela. Muito bom. Isso foi no dia 5 de fevereiro. No dia 12, ele me telefonou perguntando se eu queria fazer parte dessa equipe que ele estava montando. Fui o segundo, terceiro que ele chamou. Acho que isso, no momento que eu estava atravessando, ele estava atravessando um momento extremamente similar. Foi bem legal. Foi muito importante para mim, naquele momento, receber um convite desse, mesmo que fosse para ser corretor. Mas eu acho que nesse momento, quando você entra numa empresa... Então, você mais do que ninguém sabe como o começo é difícil, né? Chegar lá no primeiro dia. Isso. Aí você tem que você tem que ter horários, você tem que ter a roupa, você tem que ter uma série de coisas. Eu acho que isso ajudou, não só a mim, mas isso ajudou pelo menos a mim a um resgate bem legal. Muito bacana. Autoestima, principalmente.
Principalmente. É isso. Tem mais uma história? Você chegou a pedir? Não, mas eu não vou falar. Não. Eu não vou falar. Não. Eu não pedi ajuda. Não pedi ajuda. Mas ele sabia da sua história. A gente sabia, cada um da sua história, mas eu não sabia que ele já tinha sido... É porque o amigo, você não precisa pedir ajuda, né? É. Ele sabe da sua história, ele te ajuda. Não precisa saber ajuda? Ui. Você não precisa pedir ajuda para um amigo. Eles vendo a sua situação, ele te ajuda. Posso dar só fazer uma correçãozinha assim, no português? Não precisa pedir ajuda é uma ideia muito perigosa. Não, ajuda e telepatia é um péssimo método de comunicação. A gente fala do que a gente precisa, a gente pede sim o que a gente precisa e espera que o outro vai entender e vai acolher o nosso pedido. Agora, imaginar que ele possa, só por ser amigo, entender a nossa necessidade, eu acho muito perigoso. É péssimo método de comunicação. Telepatia, não, gente. Hã? Não, que bom, que felicidade a sua. Né? Mas você, de alguma maneira, comunicou a esse amigo a sua necessidade. Né? E ele foi amigo, foi parceiro, foi solidário. Comunicação. Mas ele vai... E nem sempre, gente, outra coisa, nem sempre o amigo, aquele parceiro, aquele cara bacana para bater papo, para tomar chopp, para conversar, para vir no curso, é bom para ser seu parceiro para trabalho. Para trabalho, a gente tem que preencher algumas características que componham aquele cargo que o cara está precisando na equipe dele. Então, agora, se você tem alguém que você... Muita gente aqui já formou equipe, né? Muita gente, nem que seja pequenininha, mas muita gente aqui já formou. Se você tem entre o teu círculo de amizade alguém que tem as características, o perfil que preenche a necessidade daquele cargo, bárbaro, né? Maravilhoso, ideal. Mas nem sempre o teu amigo preenche. Mas no meu caso, por exemplo, Ótimo. não foi trabalho. Não foi trabalho. Não, ótimo. Não, e às vezes dá certo. E às vezes é isso aí. Casa. Pode fazer. Vou fazer uma metáfora. Hoje eu estou inspirado. Hoje eu vou fazer... É a mesma coisa que você falou. Você acha que a pessoa está sabendo do seu caso, então você não precisa pedir. É a mesma coisa que a pessoa que lamenta que não ganhou na loteria, mas também não jogou. Entendeu? Então vai atrás e... Diga. Algumas coisas que envolvem, eu vejo um receio muito nas pessoas. Quando você falou que é perigoso, mas tem outro lado também, que assim, o que eu sinto depois de uma certa maturidade, fora a parte do ego, que é um grande problema nas pessoas, eu acho que as pessoas têm um pouco também de medo de se expor, às vezes, para a pessoa e até por questões de frustração, porque às vezes a pessoa mesmo fabrica na cabeça, nossa, eu não vou falar, porque eu já sei qual vai ser a resposta, e às vezes se engana. Então, quer dizer, a gente não pode jamais ficar julgando, porque às vezes o cara que você acha que vai mais te ajudar, não vai. E às vezes aquele que você acha que não iria... Claro, filho, porque você não falou antes, tem um emprego aqui para você. Quer dizer, às vezes a oportunidade está do nosso lado e a gente fica, às vezes, insistindo numa que a gente tem certeza que vai nos ajudar e aquele vira e fala, não, cara, na boa, não dá. Entendeu? Não tem. Até por questões de ego, por outras razões, né? Aquele que sabe que você sabe que que é judiar. Está tão mal que você fala, não vou pedir, porque ele vai ajudar. E quando, às vezes, o cara... Sim. Tentativa e erro, né? Mas eu queria, assim, se vocês levarem daqui hoje que telepatia é o pior método de comunicação, já está bom. Então, o que eu quero que o outro saiba, eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Jamais imaginar que ele vai imaginar. Ele não consegue, não é que não é obrigado, ele não pode. Em certa forma, né, tem a ver com sorte, essa coisa, né? Eu acho assim, né, que, na verdade, a sorte é guardiã do tolo. A sorte é guardiã do tolo. Como é que é? Explica um pouco mais. Como é que é a sorte é guardiã do tolo? Tudo bem, me pediram para... Tá. Bem, sorte é guardiã do tolo, né? O que significa isso? A pessoa atribui
eu tive sorte, isso é tal coisa, tudo bobagem, né? Nada da cabeça dela. Alguma coisa pode ser, mas, bem, eu acho que o próprio diz, né? Eu acho isso, eu estou sendo um tolo, né? Deu sorte, é assim. E não é. Não, nós temos que observar, né? Na minha opinião, tem que observar o mundo ao redor, o que está acontecendo, saber o que nós queremos, ver se isso é plausível. Às vezes a gente pode querer uma coisa que é impossível de conseguir e tentar fazer. Se vai conseguir, depende de nós e depende dos outros. Pode conseguir ou não, mas pelo menos nós tentamos. Ótimo. Mais alguém? Desculpa. É verdade. É verdade. Tá. Você está começando por áudio? É de lá. Nós ouvimos de lá para cá. Bom. É que eles têm um grupo aqui no meio intermediário. Bom, o nosso grupo, a história foi um pouco diferente. Eu acho que é uma história bem pessoal e é um pouco sobre poder pedir ajuda. Então, no nosso caso, a pessoa estava com a esposa tentando engravidar e depois de um ano, depois de um certo tempo que a esposa fez todos os exames, não foi a vários médicos, não conseguia engravidar, a pessoa então aqui do grupo não passa, assim, os homens, a maioria não passava pela cabeça dele que pudesse ele ter também que fazer os exames, né? Então, assim, a esposa já tinha virado lá, feito todos os exames e a coisa era uma situação complicada, até que ele começou a sentir no pescoço tipo não vinha esse insight de eu também tenho que fazer os exames, mas veio ele começou a sentir como se ele tivesse uma azeitona aqui no pescoço e teve que procurar o médico. Fez todos os exames, tireoide, não era nada. Até que o médico falou, olha, pode ser psicossomático, é melhor você ir no psiquiatra para ter uma avaliação. E, assim, 2 sessões com o psiquiatra, eles viram que eles conversaram sobre as questões que estavam afligindo ele e aquela sensação parou e viu que e ele foi fazer os exames e viu que quem precisava, no caso, ajudar para que pudessem ter o filho era ele. Então, eu acho que, assim, desse caso que ficou, além de ser uma história bastante particular, né, eu acho que ficou essa coisa de poder pedir ajuda, né? Muitas vezes a gente não enxerga que pedir ajuda é uma grande coisa, né? Até profissional, né? Profissional, pessoal. E até pedir ajuda profissional. Mas sabe? a gente precisa também estar alerta que é preciso pedir ajuda, Sim, né? sim. Acho que esse foi o caso. E nasceu? Nasceu? Nasceu. É o nosso E aluno. fora... É o nosso aluno. Final feliz. É o nosso aluno. É o nosso aluno? É o filho que está no... aqui, ótimo. Aqui, quem é? Eu acho que você é a história dela. Oi? Você é a história dela. A história que você quiser. Tá bom. Como eu vou falar o que eu quiser. Democrática, como sempre. Não, assim, eu vou falar o que me tocou, respeitando todas as histórias. A gente tem uma história de uma situação de saúde, né? A esposa viu o marido caído e foi atender. Ele estava tendo um AVC, ela não sabia até então. E aí ela foi para o samaritano, e os primos ajudaram. E, assim, o que fica mais, né, fora a força dos dois, é a força que ela viu na entidade da Unibis, quando ela precisou ajudá-la, nos primos, em várias pessoas que ela não é que ela não esperava nem acontecer isso, né? Mas quando aconteceu, ela tinha uma entidade atrás dela, porque ela deixou isso bem claro, né? Que era no caso a Unibis, que eu acho que sem palavras, né? A Unibis, que cada vez que eu escuto o que a Unibis faz, me dá mais uma vontade de ser bem rica e ajudar mais a Unibis. Então, assim, ela teve uma ajuda humana. O outro caso foi de uma mãe que estava com 2 filhos pequenos, bem pequenininhos, no meio da rua, o carro quebrou, estava chovendo, estava embaixo do negócio de
como é que chama? Transformador. E, assim, aquela situação de pânico, ela tendo que segurar as 2 crianças, não conseguia falar com o reboque, né? Enfim. Ela ficou desesperada, mas ela teve que contornar a situação. E depois, assim, depois numa hora para outra, parou a chuva, o reboque veio, ela conseguiu falar. Então, assim, o que a gente achou aqui era uma ajuda divina, porque ela teve proteção numa rua escura, tudo para dar errado, tudo para acontecer uma tragédia, e não aconteceu. Um desgaste, mas não uma tragédia. Então, assim, tem uma ajuda humana e uma ajuda divina. Eu achei esses 2 pontos legais. É que você podou dela. Você falou que era para a próxima aula. Não falei que não é a história dela que é para a próxima aula. É que ela já traz no fim da história um tema para a próxima aula. Não poder dela, não. Então, vamos lá, vou ter que contar, né? A história dela presta atenção hoje, hein, gente, quero estrelinha. A história dela também é bem interessante. Ela estava andando numa rua, ela saiu do trabalho, estava andando numa rua, me corrige, tá? Não estava no ponto, aí ela viu um afrodescendente, ela ficou desesperada, achando que fosse um assalto, alguma coisa com ela, um cara bem grandão, forte, né? E nisso ela caiu no meio-fio, e quem ajudou? O cara que ajudou, que levou, que socorreu, que prestou todas as... Né, e ela lidou com isso, né? O medo, o preconceito, e da onde ela mesma esperou a solução do caso. Que eu falei que a gente já tem... Ele deu ajuda. Ele deu ajuda sem ela pedir. Então, o que eu falei é que aqui a gente já tem um tema para a próxima, no sentido de que identificar o próprio preconceito. Ela mesma está contando essa história, quer dizer, quem identifica esse preconceito é ela mesma. Não fomos nós, foi ela mesma. Então, é bacana a gente pensar um dia em conversar sobre a questão do preconceito de cada um, né? Que é muito legal. Quando a gente consegue ver e consegue fazer autocrítica e tal, é muito legal. Se a gente consegue pedir ajuda mesmo tendo esse preconceito. Às vezes você vai falar, pô, é a única pessoa que está passando na hora que eu posso pedir ajuda e eu vou pedir ou não por conta desse... Sim, aí se olhar e falar, não, a minha visão era absolutamente preconceituosa, né? Não, E que é humano, e que isso acontece com a gente em vários níveis, em várias circunstâncias, com várias pessoas, né? Preconceito é preconceito. Mas, enfim, eu acho assim. E outra questão que a gente traz aqui, que me chama, que eu acho importante, a questão da ajuda divina, né? O divino é onipotente, né? Ele é todo-poderoso, ele pode tudo, né? Quem não pede ajuda também se sente onipotente, né? Se sente como divino, se sente podendo tudo. Não, a gente não pode. Então, toda vez que a gente achar, não vou pedir ajuda porque eu não preciso, porque eu vou dar conta, ou porque eu tenho que dar conta, estou vendo que eu não aguento, que não está dando, né? Eu tenho que dar conta por mim mesma. Isso é narcísico, né? Isso é vaidoso. E é onipotente. A gente não dá conta de tudo. Diga, Fio. Pera, eu vou te levar o negócio. Espera aí. Não, só é grossa. Oi. Na realidade, eu acho... Isso na... Alô? Não. Foi perto. Aí treme o chá. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo na sociedade em geral... Naturalmente, as pessoas, de uma certa forma, estão se recluindo, porque eu imagino que, no passado, eu vejo pelos meus avós, subsequentemente meus pais, a sociedade em questão, elas eram mais solícitas. O porteiro segurava a porta do elevador, as pessoas cumprimentavam, as pessoas estavam sempre mais proativas, as pessoas estavam sempre mais solícitas. Com interesses ou não, as pessoas se cumprimentavam, se ajudavam. Não existia a tecnologia, mas as pessoas ligavam. Como é que você está? As pessoas perguntavam. Então, quer dizer, você se sentia mais à vontade, até em pedir favores. Hoje em dia, com a sociedade cada vez mais egoísta, por N fatores sociais que vem acontecendo com a mudança do mundo, não está tão simples assim a gente pedir ajuda. Não porque a gente muitas vezes não quer, é porque nós fomos sendo encasulados, encurralados, e às vezes a gente não se sente, não é nem questão de orgulho, que realmente existe os orgulhosos, mas cada um com a sua natureza. Tem gente que consegue, de certa forma,
tratar esse orgulho, ou com o passar do tempo ir perdendo. Eu sou um caso desse, mas, enfim, eu sou cara de pau e peço ajuda sempre que eu posso. Mas eu vejo que, às vezes, a sociedade, em geral, não te dá mais o espaço como se dava antigamente de você bater na porta do teu vizinho. Hoje os vizinhos nem se conhecem, muitas vezes morando em Pombal. Quer dizer, antigamente você conseguia pedir um açúcar, um ovo, você conseguia pedir algo que te faltasse, você se sentia à vontade de deixar até teu filho, às vezes, na casa da fulana. Hoje em dia, às vezes a gente não quer atrapalhar, porque a gente também entende que o outro está com os mesmos problemas que você. Então, assim, na teoria é muito bonito, mas na prática, ainda mais vivendo em São Paulo, cada vez mais parece que cada um vive no seu ecossistema. Né? É isso mesmo. Alô? Para um psicólogo chamado Jung, qualquer ser humano com mais de 35 anos careceria de uma doença espiritual. Não está funcionando. Então, a grande busca dele era em que a pessoa deveria ter uma comunhão com Deus. Pedir ajuda é você deixar de ser Deus, teu próprio Deus, e compartilhar isso com outras pessoas. Tem certos tipos de situações na vida em que você, fazendo sozinho, sendo teu próprio Deus, você não consegue, simplesmente você não consegue. E pedir ajuda não quer dizer pedir ajuda para o vizinho, ou ver se o outro te ajuda. É uma posição em que você se coloca mais vulnerável, em que você provavelmente vai ter a ajuda de pessoas inesperadas, e essa força, sim, que é considerada uma força divina, maior. Nesse conceito, pedir de ajuda é uma força irresistível. Na minha opinião. Sandra. E após a ajuda, só fazer um adendo aqui, pegar, não é nem adendo, desculpa, pegar o gancho aqui. E dada a ajuda, pediu a ajuda, recebeu a ajuda, e na verdade, a gente recebe 1 milhão de ajudas todos os dias, de todo nível, a todo nível, né? Agradecer. Se a gente parar para agradecer, ao menos uma vez por dia, a vida da gente muda. A vida da gente muda. E o judaísmo sabe muito bem disso, né? Porque no judaísmo a gente já acorda agradecendo o fato de que acordou e que vai ter mais um dia, e por aí a gente vem mais uma lista de agradecimentos na oração da manhã, e isso muda. Muda realmente o nosso humor, a nossa disposição para a vida. Sandra. Oi. Alô? Oi. Sim, senhora. Eu queria falar brevemente sobre um episódio que aconteceu comigo no início desse ano, que, na verdade... Alô? Oi. Então, na verdade, é um relato de uma pessoa que é muito próxima a minha, e era uma pessoa que tinha muitas posses, muito dinheiro, enfim, a família dessa pessoa toda. E era o neto, a mãe e a avó. Né? E foi essa avó que me fez esse relato. Esse neto chegou um momento, são todos judeus, um momento em que ele não podia mais estudar na escola onde ele estudava e ia para uma escola pública e tal. Isso, de alguma maneira, chegou pelas vias legais ali, né? Foi fazer um processo de bolsa de estudos, chegou na escola onde minha filha estuda. Enfim, o resultado é que essa criança está estudando nessa escola hoje. E o mais maluco que aconteceu comigo foi que, quando eu encontrei um dos diretores dessa escola, eu agradeci por essa pessoa. E ele respondeu lindamente assim, ele falou: você não tem que agradecer, isso é judaico. E aí eu me dei conta de como isso está no nosso DNA. Né? Então, quando ele fala da coletividade, e ela fala da Unibis, e aí a gente tem o relato dessas pessoas, né, que são ajudadas de uma determinada forma, eu fico pensando como a gente é sortudo de ser judeu.
né? Porque isso está no nosso DNA. A gente tem esse olhar para o outro, né? E isso, de fato, faz a diferença dentro de uma comunidade. Você se sente acolhido e você se sente recompensado e amparado, como ela disse aqui. Então, como judeus, eu acho que a gente deve valorizar e promover isso para outras pessoas e fazer com que os nossos filhos levem isso para a vida deles e permeiem a sociedade com esse sentimento de olhar para o outro, né? É isso. Só queria... Posso falar? Ah, não. Agora eu vou dar a vez lá, depois eu volto. Pô, juntei coragem para falar. Aconteceu uma coisa comigo. Não vou falar. Não, tem que falar. Olha lá, ele briga com a gente. Alô. Eu estava numa viagem e indo para uma cachoeira, numa estrada de terra, e deu tudo errado, assim. O carro deslizou, não consegui, deu tudo errado. Para ter noção, tinha barranco dos dois lados e meu carro ficou assim. Então tive que sair do carro, uma confusão. E voltei de ré. Falei, desisto, não vou mais. E eu acho que não foi à toa, porque eu voltei de ré e tinha uma mãe com uma criança. E tava frio demais, assim. Apesar de eu estar indo para a cachoeira, o tempo mudou de repente. E eu parei, olhei e falei, tá estranho isso aqui. Uma mãe descendo, que eu não vi quando eu subi. Eu falei, parei o carro. Aí tudo funcionou. Meu carro funcionou, a estrada parou de deslizar, deu tudo certo. E eu chamei a mãe, entra no carro. Quando a mãe entrou no carro, ela praticamente desmaiou de frio no meu carro. E eu falei, cara, não era para eu ter ido. Porque se eu fosse, o que ia acontecer com essa mãe? Com essa criança? A criança estava... E eles estavam assim de... uma camiseta. E deu tudo errado para eles também, porque eles estavam numa excursão e se perderam do grupo. Então foi, se eu tivesse ido, o que ia acontecer com aquela mãe e com aquela criança? E aí acabou que no final deu tudo certo, porque eu voltei, peguei os dois, levei, aí parei, dei café, dei o que eu podia dar. E assim, ficou aquela coincidência que às vezes a gente não enxerga, que acontece, a gente fica bravo, né? Eu ia para a cachoeira, não fui. E fica bravo, eu voltei bravo, porque eu bati com o carro, deu tudo errado. E deu tudo certo no final. No final deu tudo certo, porque eu consegui ajudar essa mãe, essa criança, e literalmente eles quase desmaiaram. Assim, eles entraram no meu carro, eu peguei tudo que tinha no carro para cobrir os dois, porque eles estavam quase nesse estado. Como é teu nome? Diego, olha que eu coisa. não posso falar. Olha gente, que eu coisa, choro. olha Tudo que coisa. eu falo, eu choro. Olha que coisa interessante. Você foi o que mais se emocionou, né? A gente teve histórias lindas aqui, a gente teve histórias emocionantes, mas você foi o que mais se emocionou. E você não falou de ser ajudado. Você falou de ajudar, né? Onde você pôde ajudar dramaticamente uma mãe e uma criança, e que maravilha, e que lindo, e que felizmente você pôde agasalhá-los e cuidar deles e salvar até a vida deles, enfim, maravilha, né? Maravilha que nós todos aqui, né? Somos humanos. Então, a gente sente a necessidade da ajuda em pequenas coisas, né? Ali a agonia da Silvia era pequena, não ia acontecer nada. Mais do que dispensar vocês e ela ter que explicar por que dispensou, não ia acontecer. E foi disso que a gente começou a falar, né? E aí você traz a possibilidade de nós sermos os ajudadores, né?
É isso, é a troca humana. Não tira meu momento, Diga. não, pô. Tem que falar, senão ele briga com a gente. Pega lá. Tem uma frase no judaísmo que ela serviu para mim faz uns 10 anos que eu escutei da boca de um rabino. Que assim, essa frase ela é assim, que dizem que nenhuma folha seca de uma árvore não cai no tempo que Deus não queira que ela caia. Então, quer dizer, tudo está predestinado. Ele, a cachoeira, o voltar. Então, quer dizer, hoje em dia, olha, todas as folhas que estão no chão, quer dizer, ela caiu no horário que tinha que cair. Quer dizer, que já está tudo... Mas isso... Claro, obviamente, respeitando a crença de cada um. Quer dizer, essa é uma crença dentro do judaísmo que diz que tudo ocorre na hora certa que tem que ocorrer. Então, é mais ou menos isso. Você tinha que estar lá naquela hora e para justamente, né, salvar essas pessoas, enfim, imagino eu. Isso só prova a nossa humanidade, né? O quanto a gente é capaz Olha, vocês falaram, interessante, que muita gente aqui falou da dificuldade em pedir. Então, eu vou pedir, o amigo vai me entender, o amigo vai imaginar, o amigo que é amigo vai saber que eu estou precisando. Né? Foi disso que a gente falou, foi isso que a gente pontuou. Né? Ninguém falou da dificuldade em ajudar. Né? Porque o ajudar, você, na hora, não tem alternativa, você vai pela emoção, pela situação, e a satisfação é muito grande. Né? Não é isso? Eu também me acho o máximo de ter vindo acudir a Sílvia. Eu sou, no mínimo, colega, né? Companheira, colega. E acho que tem que ser. Você demora sempre para Aí quando você vem, essas de supetão assim, aí a gente quer que você venha... Pede para o Rabino. Pede para o Rabino. Silvia, uma vez por mês. Uma vez por semestre. A gente negocia. Eu acho que esse grupo é um grupo muito legal, é um grupo muito bacana, é um grupo que faz considerações muito interessantes, é um grupo que gosta de pensar e discutir e se colocar. Eu acho que eu super topo, Silvia. Tá? Vamos ficar por aqui? Vamos? E comigo acaba cedo, né, Isaac?